com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Estamos aí juntinhos para ler o Salmo 104. Glorificado seja Deus, aleluia. O Salmo 104 fala assim: a glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Como é maravilhoso saber que a glória de Deus ela é manifestada, né? Na sua própria criação. Deus é criador de todas as coisas, né? A glória de Deus ela é manifestada. Deixa eu só consertar isso aqui. A glória de Deus ela é manifestada na criação. Deixa eu só consertar aqui. Na criação. A glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Esse é o Salmo 104, tá? Aqui não está falando de quem que é esse salmo, não. Vê se isso aqui embaixo fala. No Salmo 104. Não está falando também, não, tá? Aqui está falando assim, ó. Ele parece um pouquinho com o Salmo 103, tá? Então ele está falando assim: bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueça. Bendiz a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e majestade. E também está escrito assim: ele cobre de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. É só Deus para fazer algo tão assim poderoso, né? Estende o céu como uma cortina. Nossa, é muito linda essa frase aí, né? Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros labaredas de fogo ou fogo abrasador. Sabe quando sai aquelas labaredas do fogo? Assim que ele faz de nós ministros que labaredas de fogo, por onde a gente passa, algo acontece, porque nós temos a presença de Deus em nós, aleluia. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu cobriste com o abismo como uma veste, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram a voz do teu trovão e se apressaram. Subiram aos montes e desceram os vales até o lugar para elas fundastes. Limita-lhes, traçastes que não ultrapassarão, para que não torne mais a cobrir a terra. Tu que nos vales faz rebentar as nascentes que correm entre os montes, que tudo é Deus que faz. Nos vales ele faz rebentar as nascentes para sair água. É algo maravilhoso, né, gente? Algo maravilhoso. Ele fala assim: olha, tu que nos fazes rebentar, tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. Só Deus, né? E dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses, matam com elas a sua sede. Essa água que sai lá, que rebenta lá dos vales, dão de beber aos animais. Coisa mais linda. Deus ele é extremamente zeloso, né? Junto delas habitam as aves dos céus, cantando entre seus ramos. Deus, ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Que coisa mais linda, né? Como que Deus fez tudo perfeito, gente. Quem pode explicar o germinar de uma semente, né? É Deus que dá o crescimento, glória a Deus. Onde as aves se aninham, quando a cegonha, a sua casa é nas faias.
Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações. A lua, ela é para as estações. Quais são as estações? Né? Outono, inverno, primavera, verão. Não falei na ordem não, né? Designou a lua para as estações. O sol, gente, conhece o seu ocaso. O sol sabe quando ele se põe. Ordenas a escuridão e faça a noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. São muitas, né? Nossa, grandes são as obras do Senhor, quão variadas. Ó Deus, como são variadas as suas obras. Glorificado seja Deus, aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Esse salmo é muito maravilhoso. Eu falo com vocês para ler esse salmo 104 em nome de Jesus. E aqui está falando assim que ele fala assim: olha, tal é este vasto e espaçoso mar onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes des o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu eles o recolhe, abres a tua mão e enche de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados e lhes tira a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando os montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu existir, dá até para repetir. Nesse Salmo 104, glória seja dada ao Senhor. No verso 104, verso 33 está falando: cantarei ao Senhor, seja para sempre. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Verso 33. Cantarei louvores enquanto eu viver. Aleluia. Salmo 104, 33. Aí no Salmo 104, 34. A minha meditação a seu respeito será suave e eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Devemos nos alegrar no Senhor, né? Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendiz a minha alma ao Senhor e louvai ao Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o Cordeiro de Deus. Aqui, gente, esse Salmo 104, ele é um salmo um pouquinho maior, né? Esse Salmo 104 está falando assim: bendiz ao Senhor. Neste cântico, a criação, o compositor traz à tona observações comuns da natureza, observadas também por outras nações, como o Egito, como uma exceção. O salmista atribui todas elas à fonte correta da criação, que é o Senhor. Deus é a fonte correta da criação. Salmo 104, 4. Isto é citado em Hebreus 1:7. Mostra que os anjos são seres criados inferiores a Jesus. Jesus é superior aos anjos.
Jesus é Deus e Deus é Jesus. Lá em Gênesis ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No princípio a terra estava coberta pelas águas que recuaram para permitir que a terra seca aparecesse. O fato das aves e outros animais serem sustentados, sustentados pelo complexo plano do Senhor é enfatizado no Novo Testamento em Mateus 6:26, para inspirar a nossa fé a olhar para Deus na busca da nossa provisão diária. É muito maravilhoso. O Senhor, né, ele permite que o fruto cresça, que a semente germine na terra e o fruto apareça. Tudo depende de Deus, né? E Deus aqui não é parte da natureza como os pagãos pensam. Deus não é parte da natureza, como os pagãos pensam sobre seus deuses. Deus está acima da natureza, porque Ele fez a natureza. Deus está acima da natureza e separado dela, assim como um trabalhador distingue as suas obras, né? As obras do Senhor. Este é o próximo salmo, né, que nós vamos falar. Fazem um breve histórico do nascimento da nação israelita e de Abraão, que vai falar. Mas por enquanto aí, Deus está falando no Salmo 104, 15, 104, 34, que Deus não é parte da natureza, 24, né? Salmo 104, 24. Deus não é parte da natureza como os pagãos pensavam sobre os seus deuses de letra minúscula. Mas Deus é acima da natureza. Então não podemos adorar nada da natureza, porque tudo foi Deus quem fez. Não podemos fazer ídolos com as nossas mãos e adorar. Ainda dá tempo de você reconhecer que Deus ele é único, não há outro Deus. Você, evangelista Batista, deixe o seu like, o seu comentário.